Seminário no Ar, curso bíblico sobre graça e salvação, aula número 22, a justificação por meio de Jesus Cristo. Este é o assunto que pode fazer com que você sinta paz. A certeza garante paz. Certeza de quê? Certeza de que você está bem. Se você tiver certeza do que acontecerá amanhã, tiver certeza de notícias boas, se você tiver certeza que terá saúde amanhã, se você tiver certeza que tudo sairá bem para você, certamente eu posso garantir uma coisa: hoje você terá paz. É o que eu quero ler para nossa meditação. Romanos 8, versículo 31, nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Destas coisas o quê? Todos os fatos, verdadeiros fatos do mundo espiritual. Fatos esses que garantem a certeza para aqueles que pertencem ao reino de Deus, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E passa a relatar: ninguém será contra nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, que é Deus, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode colocar em fila indiana anjos decaídos, demônios e poderes da terra, poderes dos céus, poderes econômicos, enfermidades, tribulações, azar. Pode botar em fila tudo quanto é coisa ruim dessa vida. Nada disso tem poder sobre a vida daquele que está em Jesus Cristo, aquele que está no reino de Deus, pois ninguém tem o direito e autoridade de tocar a mão naquele que pertence a Jesus Cristo, naquele que é um servo de Jesus Cristo. Bem-aventurada coisa é ser servo de Jesus Cristo. Isto é, a pessoa mais feliz do mundo é aquela que é servo de Jesus Cristo. É um discípulo que segue, que obedece a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Aleluia, mensagem maravilhosa, certeza de vitória. Somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, que nos amou. Jesus Cristo é que nos garante a vitória, que nos dá agora a certeza do futuro e que agora no presente nos garante a paz, a tranquilidade. Isto é maravilhoso. Jesus, e eu quero comentar como Jesus consegue para nós tanta maravilha. A melhor coisa do mundo é pertencer a Jesus. Você faria a melhor coisa da sua vida em se entregar a Jesus, em colocar a sua vida à disposição dele como Senhor, em morrer para esse mundo que não presta, que é enganoso, é enganador, e viver para Jesus no seu reino, sendo discípulo feliz de Jesus Cristo, que é o Rei. Isso garante a certeza de vitória, garante a certeza do futuro, garante paz agora no tempo presente. Não há coisa melhor do que pertencer ao reino de Deus, ser um servo de Jesus Cristo. Vamos ver por que você pode ter isto. Por que aqueles que estão no reino de Deus podem e aqueles que não estão no reino de Deus não podem? Em primeiro lugar, eu quero comentar com você o seguinte: não é, jamais será pelos seus próprios méritos. Não é pelos seus próprios méritos. A justiça de Deus se manifesta de maneira diferente. Veja o que se diz em Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo Jesus, para a justiça de todo aquele que crê. A finalidade da lei é mostrar que a justiça ocorre por meio de Jesus Cristo. Como é isto? É o tema do nosso assunto da aula de hoje e que você vai entender claramente, porque não há dificuldade em se entender pelo Espírito de Deus isto. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus está comigo agora e está falando ao seu coração, à sua vida, para sacudir você e transformar você em um vitorioso, em um animado servo de Jesus Cristo, discípulo dele, um súdito do reino de Deus. Aleluia. A justiça da lei é Cristo. Por quê? Olha, aqueles que estão no reino de trevas não são inocentes, não. Não se venha a dizer
que as pessoas estão no mundo enganadas, inocentes. Enganadas sim, mas porque querem ser enganadas. Vamos citar um exemplo. Suponhamos que você encontre uma mulher muito feia na rua e você diga para ela que ela é linda, que ela é muito bonita. Se ela for honesta, ela vai agradecer, vai se sentir alegre, mas vai reconhecer que não é bonita. Mas pode ser que ela não seja honesta, e então ela vai tentar se convencer a si própria de que é bonita porque você disse. Isso será uma atitude de desonestidade. E ela vai tentar se convencer de que é bonita, isso não vai mudar os fatos. Assim acontece com as pessoas que estão no mundo. Sabem que estão sendo enganadas, mas querem ser enganadas, porque o engano é gostoso. Enquanto estiverem bem, comendo bem, dormindo bem, se divertindo, se aproveitando dos prazeres da carne, se aproveitando do pecado, se aproveitando do lazer, enquanto estiverem numa situação dessas, então eles querem ser enganados. Sabem que isso não é a verdade, mas também não estão procurando a verdade. Pilatos foi um homem desses. Sabia que estava necessitado da verdade. Ele não havia encontrado a verdade, mas ele também não se interessou em ouvir a resposta de Jesus a respeito do que era a verdade. Assim são todos aqueles que estão no mundo. Ou estão enganados e enganando, sabendo que estão fazendo de errado, ou então estão sendo enganados, sabendo que estão enganados e gostando de serem enganados. O diabo promete-lhes mundos e fundos, promete dinheiro, riquezas, prazer, divertimento, alegria, prometem fama, promete um bem-estar, promete que eles vão ser queridos, que vão encontrar satisfação para a sua vida, promete tudo. E eles sabem que não é verdade, mas pagam para ver. E então concordam com o mundo, aceitam tudo que é feito no mundo, independendo de Deus. E até se revoltam contra Deus. Como se revoltam contra Deus? Não obedecendo, não acatando as ordens de Deus, não atendendo aos padrões estabelecidos por Deus. Pelo contrário, fazem padrões para si mesmos e andam por esses padrões, defendem esses padrões. Bem, com isso já estão selando a sua condenação. Jesus Cristo não os condenará. Eles mesmos estão se condenando. A sua própria consciência já os condena. É por causa disso que eles não merecem a salvação eterna, não merecem entrar no reino de Deus, não merecem gozar da presença de Deus. Mas todos aqueles que, sendo honestos consigo mesmos, reconhecem a sua fraqueza, a sua limitação, reconhecem a sua presunção de dirigir a sua vida, reconhecem que não têm capacidade de saber o futuro, que não podem tomar decisões por si sós, reconhecem o seu lugar, o seu pecado de dirigir a sua própria vida e tomam uma decisão de morrer para o mundo e de se submeterem a Jesus para que ele, Jesus, governe a sua vida. Então esses sim, esses encontram a felicidade de serem justificados por Jesus. Mas por que esses sim e os outros não? Eu vou mostrar por quê. A Bíblia nos ensina que todo pecado tem sua punição. E Jesus mostrou isso claramente, confirmou. Todo pecado há de receber a sua punição. Se não agora, no futuro é certo. Certamente, todos os pecados receberão a sua punição de vida. E a punição do pecado é o afastamento eterno de Deus. Isto é o inferno, o afastamento eterno de Deus. E impedidos de gozar de todas as melhores bênçãos do universo. Isso para sempre. Essa é a condenação que todos os pecados merecem. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado a esta terra para assumir o seu pecado, o meu pecado, o pecado de nós todos. E ele, que não cometeu um pecado sequer, tomou sobre si os pecados de nós todos. E na cruz do Calvário ele foi crucificado, ele foi traspassado por todos esses pecados, ele foi punido por todos os pecados da humanidade. E na hora da cruz, ele reconheceu que era todo pecado e clamou em alta voz: meu Deus, por que me desamparaste?
Naquela hora, ele era feito pecado, e todos o desampararam, e agora o próprio Pai o desamparou, e nem mesmo poderia receber, uma vez que Deus é imune ao pecado, porém Jesus era todo pecado naquela hora, e assim morreu, condenado por causa do pecado que estava sobre ele. Por causa disso, ele morreu, foi crucificado, mas a vitória de Deus se manifestou logo depois, porque ele não ficou na morte, mas ele ressuscitou e foi constituído Senhor de vivos e de mortos, e juiz, porque um dia ele há de voltar para julgar as nações aqui na terra. Ele, Jesus, cumpriu esta missão dolorosa da parte de Deus. E agora vem a doutrina que para nós, do nosso ponto de vista, é mais importante na Bíblia: substituição. Por que a morte de Jesus pode apagar pecados? Porque Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Mas será que isso é possível? Não é cada um que vai pagar o seu pecado? Bem, cada um certamente há de pagar o seu pecado, se quiser. Mas se quiser, Jesus já pagou o seu pecado. Como é isso, se quiser? Todos aqueles que reconhecem o seu pecado e se identificam com Jesus Cristo, todos aqueles que se identificam com Jesus Cristo recebem o perdão de seus pecados. Mas por que isto? Porque quando você decide morrer para o mundo e morrer para você mesmo, essa sua morte é identificatória com a morte de Jesus Cristo. Quando você decide morrer para o mundo, você está se identificando com a morte de Jesus. Para Deus, é como se você estivesse morrendo pelos seus pecados. Não é maravilhoso isto? Isto é a explicação do batismo. O batismo é isto. É um testemunho público de que você morreu para a velha vida, para o mundo, para o seu governo na sua vida. E você ressuscitou, você nasceu de novo para o governo de Jesus Cristo sobre a sua vida. Aleluia. E quando você morre, você se identifica com a morte de Jesus Cristo. E logo a seguir, ato contínuo, você ressuscita como Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para a glória, você ressuscita para o reino de Deus, para pertencer a Jesus para sempre. Isto é a substituição. O sangue de Jesus que foi derramado, ou seja, a morte de Jesus é válida pela sua morte. Você deveria morrer, mas Jesus morreu por você. E quando você se identifica com Jesus, a morte de Jesus é válida como a sua própria morte. E assim Deus aceita a condenação do pecado de Jesus como condenação do seu próprio pecado. E você passa a receber o perdão de seus pecados. Um ato de graça da parte de Deus perdoa os seus pecados, porque aqueles pecados já foram pagos. E eu vou lhe perguntar: será que alguém pode cobrar a você por uma dívida que já foi paga? Ninguém jamais pode cobrar a você por uma dívida que foi paga. Alguém vai perguntar: mas você não tinha aquela dívida? Você vai dizer: tinha. Você pagou? Você vai dizer: eu não paguei. Ora, como ela já está paga? Alguém pagou por mim. Jesus pagou por você aquela sua dívida do seu pecado. E agora você recebe o perdão porque o pecado já foi pago. Jesus pagou por você. E dessa dívida ninguém mais vai lhe cobrar. Aleluia! Louve ao Senhor por esta mensagem que traz paz e consolação ao coração. A certeza que você pode ter de que o seu pecado já foi pago, a sua dívida já foi paga, Jesus a pagou na cruz. E agora você pode ter a certeza de vitória, a certeza de que não será punido pelo mesmo pecado que já foi pago. Você tem a certeza de que é justo, a justificação é isto. Você agora é justo. Não porque você nunca pecou, mas porque o seu pecado foi pago e apagado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Justo você é, porque está no reino de Deus. Amém.